mostra pra gente. Já sabe a escalação, Vene Luiz? Boa, Xuxa! Sim, ele sabemos. Roda VT. Só tá se divertindo agora. O Flamengo está finalizando sua preparação na Bahia para a partida contra o Vitória às 8 da noite no Barradão. Depois de uma vitória suada contra o Criciúma, o objetivo é recuperar o rendimento do time na reta decisiva da temporada. Quando a gente está excessivamente ansioso, a naturalidade das ações ofensivas, a naturalidade dos momentos em que tu tem que fazer um processo defensivo de bola parada, ele fica prejudicado. Tite terá duas baixas, Wesley e Pulgar. O lateral direito nem sequer viajou após ter apresentado dores no músculo posterior da coxa esquerda. Já Pulgar teve uma gastroenterite e está fora. Com isso, Alan deve entrar na vaga de Eric. Já Vinha e Léo Pereira ficam como opção para o técnico. O Flamengo enfrenta um adversário que está numa fase ruim e no estádio do Vitória o retrospecto é positivo. A última derrota aconteceu em 2013. Desde então, são 4 partidas com 3 vitórias do rubro-negro e um empate nos últimos 10 anos. Recentemente, o Flamengo também leva melhor em jogos na Bahia e tem um público sempre favorável. Com mudanças importantes, a equipe de Tite vai em busca de um bom resultado para encostar na liderança do Brasileirão. E não foi gravado, hein, Vene Casagrande? Tudo ao vivo. Eu gostei de você de Xuxa. Você gostou? Eu poderia permanecer, hein, que eu também gostei. Ô, Vene Casagrande, fala Antes de pra mais mim. nada, eu posso fazer um negócio aqui? Claro. Também é aniversário do Alex, o nosso produtor, então parabéns, Alex. Parabéns, Alex! Eu fiquei sabendo hoje isso, cara. Alex, que é aquele homem maravilhoso que traz meu leque quando tá Verdade. incendiando aqui o nosso estúdio, né, Alex? Parabéns, Muita Alex, saúde Alex. pra você, tá? Deus te abençoe. Vene Casagrande, fala pra mim qual é a escalação desse Flamengo, Vene. É a mesma escalação que a gente trouxe ontem, Rossi no gol, para a audiência rotativa que não pôde acompanhar ontem. A gente informa aqui novamente, Rossi no gol, Varela na lateral direita, Fabrício Bruno e Léo Pereira, novidade no setor defensivo, e também Vinha, que é a outra novidade nesse time titular para uma opção do técnico Tite. No meio de campo, o Alan, voltando ao time titular, ao lado dele De La Cruz, ali os dois volantes do Flamengo, Gerson, Arrascaeta, Everton, Cebolinha e Pedro. Então o Flamengo, esse é o Flamengo pronto para encarar o Vitória. Lembrando, Pulgar e Wesley não foram relacionados por questões físicas. E Léo Pereira entra no time na vaga do Davi Luiz e Vinha entra no time na vaga do Ayrton Lucas por uma opção técnica. E eu quero destacar também um jogador que não vinha sendo titular, mas que novamente não foi relacionado para essa partida por uma opção do técnico Tite, que é o Lohan. Depois de ter se destacado em algumas partidas e de fato ter caído um pouco de rendimento, eu acho errado a escolha do Tite em nem relacionar esse jogador. Inclusive o jogador deve atuar pelo sub-20, o que eu acho um erro grotesco, porque eu não vejo o Lohan se incentivando ou motivado para jogar o sub-20 depois de ter sido destaque em algumas partidas no time, inclusive titular do Flamengo. Me tira uma dúvida aqui, não sei se minha memória tá falhando. Teve algum momento em que o Matheus Gonçalves subiu, performou e volta, mas por uma escolha dele, não foi? Na verdade, o Matheus Gonçalves nunca voltou pro sub-20. O que aconteceu? Ele estava tanto tempo sem jogar e sem ser relacionado que o próprio Matheus Gonçalves, por entender que estava ficando sem ritmo de jogo, ele pedia para jogar no sub-20. Não é o caso do Lohan. Ele não quer ir? Você tem essa informação? Eu não tenho essa informação, eu não posso dizer isso. Que ele não quer, eu estaria sendo leviano falar isso. Mas eu me boto no lugar desse jogador. Claro. É um jogador, inclusive, que tem negociação em andamento para renovar o contrato dele. Isso, inclusive, essa decisão do Tite, atrapalha na negociação. Porque os empresários vão sentar e vão falar assim, beleza, eu vou renovar, sei lá, por mais 5 anos com o Flamengo, para quê? Para ele ser pouco utilizado? Eu prefiro esperar um pouco. Vai que ele recebe uma proposta. Por quê? É melhor um clube interessado no Lohan oferecer uma proposta agora, sem ele ter renovado o contrato dele, a depois de ele ter renovado. Porque se ele renovar o contrato dele, automaticamente ele vai ter um aumento salarial. E com isso, esse time interessado vai ter que oferecer mais para o jogador para poder seduzi-lo e tirá-lo do Flamengo. É delicado sempre essa questão, né? Eu sempre falo aqui nesse programa que a parte principal da história de um jogador de futebol, que eles têm 2 vidas, a deles e aquele momento profissional, né? O principal momento é essa transição para o profissional. Se ela é bem feita, se ela é feita de uma forma natural, bacana, dá uma cama para o jogador ir com muita confiança. Será que isso pode atrapalhar talvez um pouquinho? Às vezes não, sabia? Às vezes o Tite identificou, não sei, né? A gente está aqui só opinando. Às vezes o Tite identificou que o menino iria entender, não sei como é a cabeça do Lohan, e proteger ele, porque ele começa muito bem,
tem uma certa irregularidade, às vezes até um chiadinho ali de um pedacinho da torcida, e às vezes isso atrapalha o jogador. Então, será que o Tite não pensou nessa proteção ou não, Pedrosa? Estou tentando olhar os dois lados. Eu vou exatamente por essa linha. Eu vou discordar um pouquinho do Vene nessa situação, porque me lembra um caso, por exemplo, do Gabriel Peck. O Gabriel Peck é um jogador que subiu com a idade do Lohan para o profissional. Em nenhum momento ele conseguiu performar com a idade do Lohan como ele deveria no time do Vasco. Obviamente não era só culpa dele, era culpa da bagunça que era o Vasco naquele momento, que não é o caso do Flamengo. Mas teve um momento que o Gabriel Peck desceu para o Sub-20. O Vasco, inclusive, conquistou o título com ele sendo o melhor jogador do time no Sub-20, depois de ter feito 1, 2 temporadas como profissional. A partir desse momento que ele volta para os profissionais, quando ele volta para os profissionais, ele se torna um dos jogadores mais importantes para o Vasco da Gama. Não só na Série B de 2022, mas também na Série A em 2023. E hoje ele é um cara que brilha na MLS, é um cara que foi importantíssimo para o Vasco no ano passado. Nessa semana, o Ryan e também o Leandrinho desceram para jogar contra o Botafogo no Sub-20. O Leandrinho deu uma assistência, o Ryan fez o gol de cabeça. O Ryan estava sendo criticado, assim como o Lohan também está sendo com a camisa do Flamengo. E isso é para o cara ganhar também confiança, começar a jogar e, além disso, preservar o atleta. O atleta, nesse momento de 17 anos, ele tem que ser preservado. E eu pensando na vida do Lohan, é o seguinte, por que o Lohan jogou tanto nesse momento? Porque o Flamengo estava desfalcado, o Flamengo estava com 5 desfalques. Então, o que adianta levar o Lohan para os jogos, relacionar o Lohan, se ele não vai ser utilizado? Perfeito. Eu prefiro que ele jogue no Sub-20, que ele ganhe confiança, que ele continue evoluindo, mesmo não fazendo parte do elenco profissional em um jogo ou outro jogo, do que colocar ele para ser relacionado e simplesmente ele não jogar. Na minha visão, eu acho que é uma decisão correta. É que, na verdade, toda a história tem personagens e corações, né? Eu tentei olhar, e aí você veio com essa bela opinião, em relação ao olhar do Flamengo. Não tenho certeza, sempre tentando proteger o menino. Porque o que a gente tem visto, eu sempre falo isso aqui nesse programa, se tem um clube nos últimos anos que não está desesperado, precisando resolver problema, e por isso não transforme de forma precoce a transição... Não pula etapas. Não pula etapa, perfeito. Faz isso de uma forma muito, muito inteligente, é o Flamengo. Tanto que a gente identificou, por exemplo, a última vez do desespero que o Flamengo fez essa pressa foi com o Wesley. Talvez isso possa ter atrapalhado até um pouco o Wesley. Fora isso, a gente teve um João Gomes que foi na hora certa. O Flamengo precisou muito dele, mas ele estava prontinho já. Então, assim, às vezes, o Flamengo está pensando em proteger o Lohan. Agora, a gente olha o lado da família. Será que como eles receberam essa notícia? Como o menino está reagindo? Eu não sei, você tem essa informação ou não? Como foi conversado? Olha, agora, para seu bem, você vai voltar um pouco para o Sub-20, você é bom, já aconteceu, já fez um grande jogo, por exemplo, contra o Corinthians, mas agora você vai voltar para você ter mais quilometragem. E eu acho que nem ia voltar de fato, o Fernanda. Não, é igual o Matheus Gonçalves. É só, ficar vai ali, jogar, isso. vai continuar treinando com o Como profissional. você falou, para não ficar parado numa lista de Para não perder o relacionados. ritmo de jogo. Eu acho não, isso é até informação. Obviamente ele preferia ser utilizado no time profissional. Só que aí tem que ter um trabalho interno também para não deixar esse jogador ficar desmotivado. Eu acho que aí entra o poder da comissão técnica, no caso do Tite, e também da diretoria, de mostrar para esse jogador que ele não está sendo desvalorizado. Pelo contrário, o que a diretoria do Flamengo quer fazer é tentar fazer com que ele não se desvalorize no mercado também. Porque se ele ficar muito tempo sem jogar, como o Pedrosa mencionou, ele vai ser um ativo desvalorizado. Agora, no caso do Matheus Gonçalves, que é um bom exemplo no próprio Flamengo, eu acho até que demorou para ser utilizado. Tanto é que quando ele foi utilizado como titular, ele mostrou que dá conta do recado. No caso do Lohan, a minha preocupação é o jogador ficar desmotivado no dia a dia e até mesmo optar por sair, enfim, receber uma proposta da Europa e preferir deixar o Flamengo porque entende que não vai ser muito utilizado. É o Matheus Gonçalves. Os empresários do jogador estão aí buscando, inclusive negociam uma venda para o Red Bull Bragantino, a informação que a gente trouxe, por conta disso, porque entendem que no Flamengo ele não vai ser muito utilizado. Mas já está mais maduro o Matheus, né? Já e jogou eu acho no profissional, que são situações já foi diferentes. pro Red Bull. Já foi pro Red Bull. Eu concordo com o Vene que o Matheus deveria ter jogado Tem mais. mais rodagem. Sim. Tem mais Deveria ter rodagem. A gente mais. mesmo cobrou isso nesse programa, Sim. né? Nesse momento de lacuna. Embora aí. tenha a mesma idade, né? Eles têm a mesma idade. Mas o 18 Matheus ele subiu sobe com antes, 16, né? aquele jogo com o Botafogo em Brasília. Quantos anos ele tinha? O Matheus Foi ano passado. O Quantos anos ele tem? O Matheus tem 18. Então, e o tinha Lohan 17 acabou anos, de fazer era 18. isso. É isso. Ele tinha 17 anos. Então, eu acho que nesse momento, numa linha do que já foi vivido, o Matheus tem mais bagagem do que o Lohan. Então, eu acho que pode estar acontecendo esse processo no Lohan até para proteção do menino, né?
Mas vale lembrar como foi feito essa fala para ele. É importante a gente também ter essa preocupação. Porque quando a gente está falando de um jovem que vem da base para o profissional, a gente não está falando só do jogador e do empresário. A gente está falando da família. Passam uns aninhos, aí começa a ser mais o jogador, ele começa a se entender. Agora, quando ele é muito jovem, a família tem muita influência, a família às vezes fica magoada também. Então, a gente está falando de um combo aí, que é o Lohan e a família. Tomara que isso tenha sido feito de uma forma bem legal pro Lohan, porque ele merece. Olha aqui, ó. E o Gabigol, Vene Casagrande? Será que ele vai ter mais minutos, mais oportunidades ou não? Eu não acredito nisso. Você acha que não? Outros jogadores na frente do Gabigol e o próprio Tite mostra isso. Se a gente for olhar as alterações durante a partida, tem o próprio Luiz Araújo, o Bruno Henrique, que está lesionado, está fora de combate. Vejo também na frente do Gabigol. É o seguinte, o Tite enxerga o Gabigol hoje como reserva do Pedro. O Pedro não dá espaço, a verdade é essa. Embora tenha perdido o pênalti no último confronto, o Pedro fez um gol. E tem sido goleador do Flamengo na temporada. O próprio Gabigol sabe disso. No último jogo ele deu uma entrevista lá para o canal Premier, se eu não me engano, falando sobre isso, que ele entende que no Flamengo ele não vai ter muitos minutos. Ele reclamou, Ele reclamou da diretoria, reclamou do Tite, enfim. O Gabigol sabe que não vai ficar e está caindo atirando. Beleza, é uma opinião dele. Só que ele precisa entender o seguinte, como é que ele vai ter oportunidade se ele não está performando e o rival dele direto por posição, que é o Pedro, está comendo a bola? Você não acha que nos últimos 2 jogos que ele entrou, ele foi bem? Eu acho que foi. Eu vou discordar disso aí. Olha só, depende. E ele entrou com o Pedro em campo. Não, e o outro, ele fez um gol que estava um pouquinho impedido, mas ele foi bem. No último jogo, ele perdeu oportunidades que o Gabigol de 2019 e 2020 jamais perderia. Mas fez um gol. Não, era isso que eu ia ressaltar. O Pedro perdeu. Ele foi importante, ele foi decisivo, eu usei essa palavra. O Gabigol voltou a ser decisivo. Perfeito. Agora, se a gente for analisar o jogo em si, se ele foi bem ou não, primeiro, são poucos minutos em campo. Eu acho até, digamos assim, como que eu vou dizer? Injusto eu chegar e falar assim, pô, o Gabigol foi bem ou foi mal. Agora, se a gente pegar um lance que ele perdeu, o Gabigol de 2019 não perderia. Mas ele pegou a bola, assumiu a responsabilidade aos 40 do segundo tempo, que é difícil, bateu o pênalti e converteu. Voltou a ser decisivo. Isso faz com que ele tenha vaga no time titular? Na minha opinião, não. Porque o Pedro, embora tenha perdido o pênalti, e eu acho até que o Tite precisa mudar o cobrador de pênalti quando o Gabigol não estiver em campo, não tem que ser o Pedro, isso aí para mim já está muito nítido. O Pedro fez uma boa partida e um gol extremamente difícil de fazer, um chute de primeira, uma finalização de primeira. Eu acho o seguinte, de fato, no Flamengo o Gabigol vai ter poucos minutos, ainda mais com o Tite, porque a gente sabe que o Gabigol não goza de tanto prestígio com o técnico Tite. Isso aí está nítido, está claro, o Tite já mostrou isso. E o próprio Gabigol entendeu isso, tanto é que ele quer sair do Flamengo. Olha aqui na tela, ô Pedrosa, a classificação do campeonato. O Botafogo com 39 pontos é o primeiro colocado. Gostou? Perfeito. Palmeiras com 36 pega o Flusão do Cris, hein? Ô, Cris! Não é mais segue o líder, segue o primeiro colocado. Ô, Cris! Esse programa nunca foi tão tricolor. Porque hoje eu sou tricolor carioca e tricolor paulista. Ridículo. Ele fala isso, povo? Eu tô errado? Porque pra quem não Se for no meu lugar. Ele tá falando correto, isso baby. que meu fogão pega o São Paulo. Aqui o São Paulo, tô falando um tempão, gente, abre o olho com o São Paulo, um dos maiores clubes deste país. O São Paulo tá chegando, é verdade. É difícil jogar lá, jogar fora, jogar tudo, eles estão crescendo muito. O Flamengo em terceiro com 34 pontos, que vai pegar o Vitória, né, fora de casa. A gente já passou a limpo aí esse jogo. Fizemos esse pré-jogo, na verdade. E o Fortaleza, que também está crescendo com 32 pontos. A gente estava vendo o Bahia figurando esse primeiro turno quase todo aqui nesse... Acho que todo, né? No G4, o Bahia. Sim. Até a penúltima rodada, o Bahia ficou aqui no G4. O Bahia chegou a ser líder, né? Mas a gente está falando de uma distância para o G4 de 2 pontos só, né? Tá pequeno. Isso aqui vai embaralhar muito ainda, Vene Casagrande. Mas quer uma informação? Fala para mim. O Bahia vai priorizar a Copa do Brasil ao Campeonato Brasileiro. De verdade, isso Na tua vez, na minha vez, na tua cara. vez, Cristo Isso é fecha os informação. braços. Isso é informação. Eu não aguento mais, gente. Bom dia e companhia de noite. Na tua vez é isso. Como é que é? Na minha vez Bom dia e companhia de noite. E o Cristo? Fecha os braços. Que isso, gente? É o quê, Vene? O Bahia o quê? Vai priorizar a Copa do Brasil. Ô, Pedrosa, Isso é fala pro informação. povo quem que é o adversário do Botafogo na Copa do Brasil. Bahia.
Olha, eu mas vou essa além. informação tá certa? Não, é uma informação que eu tenho de uma pessoa do Bahia. Eu não duvido nada, por exemplo, o São Paulo também priorizar a Copa. Fala do... olha como é que esse programa é. O que tá escrito no telão, no meu TP, ô Pedrosa? O líder do Campeonato Brasileiro. Vocês são canalhas! Vocês já sabem que a minha superstição não me deixa mais falar essa palavra, com L. Aí você vai lá e bota no TP pra eu ler. É igual o seu Veneluí, toda hora fica... O Botafogo que é o quê? Põe minha labareda aqui. Olha...